O que há de comum entre todos os leitores? O que une alguém que lê em cada extremo do país e, por que não, do mundo? Eu leio sempre com lápis na mão e eu vou anotando coisas na lateral do livro. Então, assim, normalmente os livros que eu leio ficam todos rabiscados. Eu preciso ir anotando as ideias que me surgem durante a leitura. Eu, às vezes, vou grifando também com marca-texto. Então, assim, eu não sei ler se não tiver com um lápis na mão grifando. Eu gosto de ler tomando um chá. E de sempre marcar as páginas com uma régua metálica ou alguma coisa que seja um pouco mais dura. Tem uma coisa bem clichê, é o leitor que pega o livro e fica cheirando. Eu confesso que não sou assim um cheirador profissional, mas eu sou adepto, vamos dizer assim. No meu caso, ler escutando música. Eu gosto muito de colocar a música no fone e para conseguir ler. Livro sujo de comida. Organizar eles na estante, assim, dá muito papo pra manga isso de organizar eles na estante. Por cor, por autor, por letra. Todo livro que eu compro, eu coloco Fran e a data que eu comprei. Que daí eu pego aquele livro, nossa, comprei nesse dia ainda não. É que eu fico tampando com o polegar a página do livro para não ficar muito pensativo de quanto que eu tive progresso na leitura e não atrapalha muito no desenvolvimento da história. Eu tenho trocentos marca-página, mas eu pego, sei lá, a foto do meu noivo Polaroid e ponho no livrinho, porque é o que tá à mão. A leitura não é uma habilidade inata. Para alguns, o início desse hábito parece ser natural, enquanto para outros ele surge de forma mais tardia. O interesse é despertado de formas distintas dependendo dos incentivos recebidos durante a vida. Todo mundo pode dizer isso, que o exemplo influencia muito, mas eu também acho que é a questão do acesso. O acesso é muito importante, porque não adianta você ter exemplo se você não tiver acesso. Você pode ver milhões de pessoas lendo, mas se você não tiver acesso a uma boa biblioteca, ou se os livros não chegarem na sua mão de alguma forma, você vai ler como? Pais que leem livros para si e para os seus filhos, via de regra, eles acabam incentivando esse processo de leitura. A melhor coisa que um professor pode fazer para incentivar os alunos é dar o exemplo. Então eu sempre estou lendo um livro. Então eu acho que ter um livro sempre com você faz os alunos ficarem curiosos. Que desperta o interesse em leitura em mim. São histórias que trazem um pouco de realidade, trazem não uma aprendizagem, mas algo para a gente poder refletir. Por exemplo, histórias como as do John Green, elas são bem próximas de adolescentes. Todas as escolas em que eu estudei a vida toda eram escolas públicas. Todas elas tinham bibliotecas, todas elas tinham os professores que sempre fizeram de tudo para despertar isso e incentivar. Meu pai e minha mãe sempre incentivou. A gente comprava bastante gibi na infância, meu irmão gostava muito de ler, eu gostava de ler gibi bastante, eu li muita Turma da Mônica. Os almanac, então, cada um melhor que o outro. Durante o ensino fundamental não teve tanto incentivo. Os acervos eram bastante precários, né? Não tinha muito livro para criança, não tinha bastante livro infantil. Eu acredito que seja muito importante da gente ler todos os clássicos que a gente puder e que a escola mandar, tanto nacionais quanto internacionais. Mas eu acho que a escola peca muito nisso quando prega que a leitura clássica é a única que vai te levar a algum lugar. Eu me lembro de estar na sala de aula lendo algum livro meu e aí professores meus chegarem na minha mesa e brigarem comigo que eu não estava lendo um Shakespeare, um Machado de Assis ou qualquer outro que fosse da grade curricular. Sendo que eu já tinha terminado e eu só estava levando outro para ler ali na hora do intervalo ou entre uma aula e outra. Ao refletirmos sobre o papel deles no desenvolvimento, os educadores podem vir a ser grandes incitadores da leitura. Para isso, cada um desenvolve uma estratégia ímpar dentro de sua esfera educacional e das oportunidades que lhes são oferecidas. Eu acredito que, para a gente conseguir fomentar a leitura, a gente precisa ter em mente o nosso público-alvo. Então, a depender das séries, é muito mais tranquilo a gente fomentar a leitura pensando também
em qual tipo de leitura a gente vai fornecer para os nossos alunos. Eu falo isso porque eu tenho uma turma de 8º ano que eles gostam muito de literatura de terror. Então, trazer leituras que você saiba que aquele público-alvo tem maior apreço, facilita a inserção deles nesse mundo de leitura. Porque não adianta a gente chegar no 8º ano levando, por exemplo, Madame Bovary, porque é uma leitura um pouco maçante, é uma leitura que está muito fora da realidade dos alunos. A gente não vai conseguir acessar o nosso público leitor se a gente não perceber quais são as peculiaridades desse público. Eu tento sempre resgatar a leitura como uma estratégia mesmo de escrita. Eu acredito que não existe um sem o outro. Bem, como professor, eu acho que a minha estratégia para fomentar é oralidade, porque ninguém gosta ou foi educado para ler poesia e peça de teatro. E poesia não é livro escrito de 500 páginas. Às vezes você falou igual o Manuel de Barros, 4 palavras que dão um som legal, uma imagem de foto na sua cabeça com as palavras. E isso para mim é fomentar. E tem gente que fala, ai, professora, você não vai dar nada hoje? Ficar falando isso daí. Aí fala, então eu vou recitar Shakespeare. Aí, não quero. Não, agora vocês vão ler Shakespeare. Aí me mandaram tudo para aquele lugar. Como eu trabalho com literatura estrangeira, eu gosto de ler no original, nem que seja mostrar áudio de pessoas que falam francês, inglês, alemão, lendo aquilo. Que a tradução não é a obra. E é com as crianças. É muito difícil convencer um jovem a gostar de poesia, mas uma criança faz poesia quando chora. Quando eu comecei a estudar no ensino médio, eu estudei em colégio particular, consegui bolsa para estudar em colégio particular e tinha uma biblioteca maior. Tinha uma oferta maior de livros para poder conhecer. Eu já tinha o costume para leitura. E o que eu vi essa grande diferença foi que os professores da rede particular, eles tinham um pouco mais de tato no momento de tratar os alunos, de apresentar livros da literatura clássica brasileira, ou clássicos do exterior, né? Eles tinham aquele jeito um pouco mais expressivo de contar as histórias. Tinha um professor que ele era bastante lúdico nesses momentos, né? O Vanderlei, ele era um professor que ele marcou não só a mim, mas vários outros colegas que estudaram no mesmo colégio, que ele gostava de contar as histórias e fazer as expressões, e interpretar, subia na mesa para contar algumas histórias. Isso pegava bastante o pessoal, ficava todo mundo cativado. Eu gostaria de destacar, que eu acho que é uma iniciativa que deu muito certo e que talvez vai entrar aí para a história da UFGD e do curso de letras, é o nosso Clube da Leitura. É um projeto em parceria, feito por mim e pelo professor Gregório Dantas, que é o professor de literatura portuguesa do curso de letras. E tem sido uma experiência, assim, fantástica. Quando nós começamos com o projeto, a gente achava assim, seremos eu e Gregório, os professores e mais, sei lá, 2, 3 alunos. Mas não, a gente tem, assim, feito os debates do Clube da Leitura sempre com sala cheia, pessoas que saem aqui da cidade, que vão lá pra biblioteca debater com a gente, a repercussão nas redes sociais, debates, assim, muito consistentes. Então, eu costumo dizer, assim, que eu acho que a gente tinha que ter um Clube da Leitura em cada esquina, sabe? Pra incentivar a leitura. E a gente percebeu como as pessoas realmente são carentes desses espaços que privilegiem a leitura, sobretudo a leitura literária. Para todo leitor, entrar numa livraria é um momento de êxtase. Estar rodeado de livros, histórias inéditas, mundos desconhecidos, aflora uma sensação arrebatadora. Contudo, nem sempre surge um sentimento bom e duradouro. Livros novos demandam dinheiro, e dinheiro nem sempre é um recurso disponível. Embora seja inegável o valor de um livro na vida de um leitor, o seu preço pode se tornar um empecilho para a manutenção desse hábito? Não é que eles sejam caros, o preço seja ruim, é um preço justo, mas para mim é caro. É para você falar, eu todo mês vou comprar um livro, aí não tem como. E não é um preço muito acessível para todas as pessoas. Algumas pessoas querem, têm essa vontade, mas acaba sendo um preço muito alto. O preço é um empecilho para qualquer coisa. O valor monetário é um empecilho para você viver. Então, para você comprar livros, com certeza. Com livros a R$80 em preço de capa, R$49,90 de preço de capa, quem tem esse valor para gastar por mês? Pensa um novo leitor. Se eu, já tenho a minha vida, já trabalho, já faço várias coisas, tenho dificuldades para comprar livro, imagina um jovem leitor. Que adolescente hoje em dia, que criança hoje em dia tem R$40? Ainda mais que livros
livros infantis são mais caros ainda. Então, você faz uma elitização, né? Lê quem pode. Mas quem pode hoje? É pesado, é difícil. Não é muito acessível mesmo ter livro físico. Bem melhor você procurar comprar a versão digital, que é bem mais barata. E é uma pena, né, que livro é caro, não deveria. É muito trabalho por trás da criação de um livro, da publicação de um livro. E muitas vezes você chega na livraria com vê aquele valor de R$50. Nossa, tá caro, não vou levar. Mas não é porque tá caro, ele tá num preço justo. O brasileiro, no geral, que não recebe o suficiente para gastar, na verdade, investir em leitura. Assim, é justamente na adversidade que surge a reinvenção. A verdade é que comprar livros não é um pré-requisito para ler. Leitores sempre estão procurando novos caminhos para escrever sua história. Até porque você não precisa gastar nenhum centavo com livro. Então você pode fazer uma ficha, ter uma ficha numa biblioteca pública e ter acesso a não sei quantos exemplares de livros. Então você não vai gastar dinheiro. Se você tem um computador ou ainda que seja um celular com acesso à internet, você pode baixar também milhares de livros em PDF, livros legalizados que já estão em domínio público. Cada livro, cada volume que vês, tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram e viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro muda de mãos, cada vez que alguém desliza o olhar pelas suas páginas, o seu espírito cresce e torna-se forte. Essa passagem nos lembra do local onde todas essas almas se reúnem, uma biblioteca. Nossas bibliotecas, as que existem ou existiram, são ou foram extremamente invisibilizadas. Trazê-las à luz é mais do que um desejo, é uma necessidade. Eu posso dizer que já visitei e conheço a biblioteca que tem o nome Professora Galega, que é mais conhecida como a Biblioteca do Horto, é a nossa biblioteca municipal. Eu conheço a Biblioteca Dr. Isaías Paim, está na Fundação de Cultura, que é a nossa biblioteca estadual. E eu conheço a biblioteca do Sesc Cultura, né? São bibliotecas públicas. Olha, infelizmente, eu acho que Dourados é muito pobre na questão de bibliotecas. Quando eu mudei aqui, né, há 15 anos atrás, tinha a biblioteca que ficava ali no Transbordo, na Praça do Transbordo. Eu cheguei a visitar, era uma biblioteca, assim, naquela época deficitária. Tinha, assim, livros muito antigos, não era nada, assim, muito atualizado, mas era uma biblioteca, né? Ainda era alguma coisa que as pessoas visitavam, podiam ter acesso. Depois a biblioteca fechou, né? E eu confesso que nunca mais visitei nenhuma biblioteca aqui. A única biblioteca, claro, que a gente tem acesso é a biblioteca da UFGD, mas a biblioteca universitária tem um outro papel, um outro perfil, porque ela não é assim aberta ao público, né? As pessoas podem ir lá, consultar, mas não podem retirar o livro. Então eu não considero que, assim, como uma biblioteca que as pessoas possam acessar, né? Em Maracaju tem a biblioteca municipal. E essa biblioteca, ela tem um ótimo acervo, tanto em relação à literatura, quanto em relação às áreas do saber. Porque ela tem, se eu não me engano, os domos completos do Freud, por exemplo. E eu achava aquilo muito interessante. Mas eu não ia por isso, eu ia por alguns livros de literatura mesmo. E eu acho muito legal que as bibliotecas municipais, elas dão a possibilidade de empréstimo de livro, né? Então você pode levar para casa se você tiver um cadastro na própria biblioteca. Então, para mim, isso é fundamental de uma biblioteca. E também tem as bibliotecas de escolas, né? Todas as escolas em que eu estudei tinham bibliotecas, mas, enfim, os livros era só para os alunos, mas todos os alunos poderiam pegar, e aí tinha um acervo bem bom, tinham vários livros de fantasia, enfim. Então, eu acho que tem, assim, eu tive acesso, entende? Quando eu morava na Campanário, lá teve um incentivo da esposa do dono e ela abriu uma biblioteca comunitária, então tinha muitos livros que eram da família e tal. Tinha um acervo bem grande. Na época eu não tinha muito contato com a leitura em si. Eu ia lá mais para poder passar o tempo.
E acho que foi uma oportunidade que eu não aproveitei, porque tinha muitos livros, e na época eu não tinha o costume de ler ainda. Não tive muito contato com bibliotecas públicas, mas quando eu era mais jovem, eu utilizei a de Itaporã, que atualmente está fechada, e eu tive contato com a do Instituto Federal, que possui um acervo muito qualitativo e eles estão sempre investindo na compra de livros. Eu nunca fui numa biblioteca pública, por incrível que pareça. Nunca... Nem sabia se tinha alguma aqui em Campo Grande. Infelizmente, nunca tive essa oportunidade. E a Gibiteca. Fui lá uma vez e bastante gibi, né? Porque é Gibiteca e outros livros. Aí eu não cheguei a ler nada, só olhei pra ver como era novo no bairro aqui. Eu fui lá ver tudo. Pela minha mãe que me levou lá, né? Acabei não lendo, fiquei com preguiça ou algo do tipo. A Gibiteca é uma biblioteca especializada em quadrinhos, localizada no bairro São Francisco, em Campo Grande. Ela conta com um acervo gigantesco de livros, gibis, HQs, entre outros. Também surgiu de lá o projeto de estantes nos terminais de ônibus. Nós falamos com o idealizador dela. Hoje nós temos uma Gibiteca, referência em todo o Brasil, e me tornei vereador de uma capital. E tem uma bandeira bem clara: cultura e educação com ferramenta de transformação social. Eu sempre digo que livro parado não conta história. Livro parado não conta história. O que nós queremos é democratizar o acesso ao livro. E eu comecei a ganhar livros, comecei a ganhar muitos livros. E ao sábado nós implantamos um projeto chamado Livros Carentes. Nós colocamos uma placa no centro de Campo Grande e as pessoas pegam um livro livremente. Mais de 200 livros, todos os sábados entregamos na Barão do Rio Branco. O Mato Grosso do Sul é um estado conhecido pela pecuária. A cultura e a experiência literária não são pontos fortes da região, que não possui sequer uma comunidade leitora em comunicação. No questionário que aplicamos para a produção do documentário, 70,6% das pessoas disseram ser leitores solitários. Dessa forma, residir no MS pode trazer ruídos para a experiência de ser leitor. Você ser leitor no Brasil é você ser uma figura bizarra, você ser uma figura estranha, esquisita. O Brasil não é uma pátria leitora, infelizmente. Na última pesquisa séria acerca de leitura no Brasil, chegou-se à conclusão de que o brasileiro lê, em média, menos de 3 livros por ano. Então, o que isso significa? Significa que nós lemos muitíssimo pouco. Realmente eu acho Dourados, não posso falar pelo estado todo, que eu não conheço, mas Dourados eu acho muito carente de biblioteca e de iniciativas de leitura. Parece que o poder público hoje aqui em Dourados não tem nenhuma preocupação em formar leitores. A gente não tem, pode ser que tenha, mas eu não conheço, nenhuma iniciativa de cunho público mesmo, como uma política pública de leitura para Dourados. Nós temos poucas exposições de literatura que atraiam leitores para consumir uma leitura sul-mato-grossense. A gente tem pouca divulgação dos nossos escritores sul-mato-grossenses. A gente pouco ouve falar, seja dentro da academia, seja nas próprias escolas. A gente tem pouca divulgação dos nossos escritores, dos nossos autores, dos nossos artistas em geral dentro do Mato Grosso do Sul. Quando eu entrei na faculdade de letras, por exemplo, eu percebi que alguns escritores daqui eram muito mais pesquisados por pessoas de outros estados. Então, mesmo dentro da pesquisa acadêmica, a gente deixa de lado muitos autores, muitos artistas que são da nossa região, que são do Mato Grosso do Sul. Então, falta a nós, não sei, um pouco mais de tino para divulgação, um pouco mais de conscientização para o que é nosso e para que a gente volte realmente nosso olhar para a nossa região, né, para os autores que aqui estão. Mas eu acho que nesses dois lugares, Brasil e Mato Grosso do Sul, ser leitor é um lugar de resistência. O tempo inteiro nós precisamos nos unir cada vez mais, nós que acreditamos no poder da leitura, para estimular outras pessoas, para trazer à tona esse movimento e para que a gente seja cada vez mais forte e para ser uma corrente contrária, oposta e de resistência a esse desestímulo.
Então, assim, eu nunca me senti completamente sozinha, mas é diferente de você ter estados que tem bienais, eventos enormes e coisas assim. É complicado. Os eventos até aqui são bem pequenos. Acho que eu tive experiência uma vez no Parque dos Ipês, que teve uma feira do livro, e até veio o Carpinejar, e eu falei, nossa, meu Deus, coisa mais... Porque no Mato Grosso do Sul não tem, é muito difícil. Ou você vai para um grande centro, ou você não tem esse tipo de coisa. Então, eu acho complicado isso, sabe? Porque são nessas feiras, às vezes, que tá passando uma pessoa aleatória e fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa ali, vamos ali ver. E você desperta o interesse com isso também. Quando tem aquele mais restrito, é nichado, é sempre as mesmas pessoas, então é complicado, né? Não tem muito evento destinado aos leitores aqui, como a Bienal do Livro, não tem muita feira de livros, a gente encontra menos sebos por aqui também, só que isso não é um empecilho, só deixa a experiência um pouquinho menor. E é principalmente porque a gente não vê muitos autores sul-mato-grossenses sendo enaltecidos. Quando surge um nome diferente e tal, contando histórias daqui do Mato Grosso do Sul ou mesmo do Brasil, as pessoas têm um olhar meio torto, assim. Sim, não é um lugar muito grande. Até Campo Grande é uma capital, não tem lugares em que você pode ter exatamente aquilo que você quer ler. Pessoas que estão descobrindo o hábito de leitura não vão ter muita facilidade de encontrar aqui em Campo Grande. Você ir numa livraria, por exemplo, a do shopping, eu fui procurar alguns livros, eu procurei 4 livros que não tinham lá. Alguns eram lançamentos e já não tinham. Porque eu já fui várias vezes procurar alguns livros e nunca tem. É complicado porque não é uma área que recebe muita atenção, não tem muito público aqui compra livro físico. A maioria que você vai comprar, você vai pedir por entrega, né? Pedir online, eu virei boomer já. É complicado ser leitor em Mato Grosso do Sul porque não tem oferta pro que você quer. Geralmente você se limita ao que tem disponível. Geralmente alguém te recomenda uma série, você procura aqui em 3, 4 livrarias, não tem. Te recomendam outra, você procura e não tem em lugar nenhum. Então, é complicado você se limitar ao que você tem em Campo Grande. Eu não sei como é nas outras cidades, mas imagino que deve ser até mais complicado ainda, né? Grande parte do poder de diminuir esse ruído está com as instituições. O que pode ser feito para fomentar, incentivar e manter o hábito de leitura na população em geral vem sendo discutido há muito tempo, bem como o papel das esferas governamentais e da escola para tal. A nossa intenção aqui é relembrar e cobrar. É o contrário do que se propõe. Eles exatamente anulam qualquer vontade do professor de ensinar, da biblioteca de disponibilizar e do aluno de acessar. Porque ele tem que ler o que cai na prova. E se ele não passa de ano, ele não tem Bolsa Família, ele não passa no vestibular, ele não vai para a universidade, ele não passa concurso, não vira professor como eu. Então, o governo, as instituições, elas não conversam com as pessoas. Quando a gente não conversa, a gente não lê. Se as pessoas não conversam sobre outros assuntos, por exemplo, sexualidade, diversão, funk, rap, qualquer coisa que atrai uma criança, um adolescente para o mundo do pensamento, não adianta eu mandar ler livro, porque é chato. Aí eu vou ver um vídeo no YouTube com resumo. Aí vem os youtubers horrorosos que querem vender produtos para eles. E eles, professor, eu vi o resumo. A gente começa a pensar no papel formador da escola em conjunto, na tríade até. Família, escola e Estado. A família em casa, em tese, incentiva, até quando não incentiva, né? Qualquer ato de incentivo à leitura, mesmo que pouco, já ajuda o aluno ou o filho, o irmão, etc., a conseguir ler ou se inserir da leitura. A escola, penso eu, tem um papel de, pelo menos, consolidar essa entrada no mundo de leitura. Em relação ao Estado, eu acho que para que ele consiga fomentar mais a leitura, é necessário que ele continue criando incentivos, seja por meio de editais, seja por meio de feiras, porque é a partir disso que a gente consegue visualizar melhor as oportunidades de ingresso do estudante para esse mundo de leitura. Eu acho que tanto o incentivo como projetos, criar rodas de leitura nas escolas, o governo distribuir livros para os alunos, em comunidades, voltar às bibliotecas públicas, todas essas questões são de extrema importância. Eu sinto que tanto a escola quanto o governo têm caminhado no sentido contrário ao incentivo da leitura. E isso é algo que me preocupa,
Porque eu sinto que a gente tem perdido uma coisa que é muito importante na sociedade. Durante o meu estágio, eu fui numa escola e eu frequentei a biblioteca completamente abandonada. Transformaram a biblioteca em um depósito de lixo. Carteiras quebradas, projetos de ciências, né, bonitos, né, mas enfiados lá na biblioteca de qualquer jeito. Então não era um espaço para trânsito de alunos, de professores e tudo mais. Era um depósito. A retirada da literatura das escolas públicas foi uma coisa que eu achei realmente que era apenas falácia, né? Que seria apenas um projeto de estrutura curricular, mas infelizmente até hoje não existe mais o estudo literário nas escolas públicas, né? Isso é muito desestimulante para o professor, principalmente, mas para a leitura literária como um todo, para a cultura, né, do país. É muito problemático. Isso mostra bastante o que o governo pensa, qual que é a importância que ele dá para a cultura, para a própria cultura do próprio país. Na verdade, não tem como não pensar que eles não veem a literatura como prioridade. Mas não está tudo perdido. Pode acontecer de quem está no poder ter boas ideias, boas propostas. É um prazer poder ouvi-las e propagá-las. Às vezes as pessoas não acreditam no poder transformador da educação. As pessoas não acreditam que somente através da educação nós podemos mudar o mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, que o livro não muda o mundo, não. Quem muda o mundo são as pessoas. O livro só muda as pessoas. Então é através da educação que nós podemos mudar o mundo. Eu quero primeiro fomentar os pontos de culturas que existem. Eu quero lutar para que 1% da cultura seja aplicado na cultura. São inegáveis os benefícios que a leitura traz para o ser humano. Mas, para além do aspecto prático, ler sempre afeta subjetividade para si e para o outro. Ayobami Adebayo, escritora nigeriana, disse em entrevista para Tag Livros em 2020 que ler pode salvar uma vida. E faz isso de diversas maneiras. Esse momento que a gente viveu, né, da pandemia, do lockdown, de ficar em isolamento social, mais do que nunca ele provou que a leitura salva uma vida, porque as pessoas se refugiaram muito nos livros. Eu acho que eu mesma, eu nunca li tanto como eu li no ano de 2020. Então toda aquela, que é um lugar comum, mas que é verdade, aquilo de você poder viajar sem sair de casa, sem sair do seu sofá. Sem a leitura, às vezes a gente não teria tanta sensibilidade, você se sensibiliza com aquilo e tudo mais. De experiência pessoal, eu tenho crises de ansiedade, algumas coisas assim, e quanto maior meu ritmo de leitura no mês, menos eu tenho crise de ansiedade. Então o livro pra mim sempre foi um refúgio imenso. Sempre fugi de crise de ansiedade, de crises depressivas e coisas assim. Pode até ser que a leitura não salve a vida dos outros, mas a minha salvou com toda certeza. A leitura é em si um meio de salvação. Nem sempre vai salvar a sua vida. Muitas vezes é um conhecimento que você vai ganhar lendo, é uma visão de mundo diferente que você vai transmitir isso para outra pessoa que não teve a mesma bagagem de literatura que você. Então muitas vezes você vai entrar em contato com pessoas que não têm conhecimento de literatura, não têm hábito de ler, mas aquilo que você leu num livro há 5, 6 anos atrás, que era uma coisa que te marcou e fez relevância para você, talvez aquilo mude outra pessoa também. Eu aprendi que não é que as pessoas não gostam de ler, é que o livro não chega na mão do leitor. Quando você faz essa ligação livro, leitor, eles encantam, eles são apaixonados. E o meu carro parece uma biblioteca, né? O que eu fiz? Eu comecei a esquecer livros. Eu vou em mercado, vou em açougue, em qualquer lugar que eu vou esquecendo livros nos para-brisas dos carros. Tem uma história bacana, que eu esqueci um livro no carro. Quando deu 5 horas da tarde, que tem meu carimbo, né? Eu recebi uma mensagem assim: muito obrigado por você ter deixado um livro no meu carro. Eu estou com depressão, meu marido está desempregado, eu estou desempregada, briguei com meu filho fugiu de casa. E eu vim para o Compre para comprar uma bebida muito forte, que eu queria tomar com um remédio para poder acabar com a minha vida. Mas quando eu comprei a bebida, quando eu cheguei no carro, encontrei um livro do Augusto Cury, que fala que a vida vale a pena ser vivida. Eu comecei a ler no carro e aquele livro salvou a minha vida. Não sei se salvar uma vida, mas eu acho que fazer a vida valer a pena ela faz. Porque é tirar um pouco da realidade, tirar um pouco da zona de conforto, é te levar para outro universo, tirar do tédio, muitas coisas assim. Não sei se
na minha experiência, seria salvar uma vida, mas deixar ela muito interessante, fazer ela valer a pena, porque a leitura também é uma forma de arte, né? Mas eu interesso muito pelos quadrinhos porque eu vejo isso muito forte e eu acho que a arte faz a vida valer a pena, a leitura também. E principalmente no sentido subjetivo, de que isso pode transformar a sua vida, mudar o seu pensamento, mudar a forma como você vê as coisas. Eu falei agora há pouco que ler é muito importante. Se uma pessoa tiver com alguém ferido, e ela sabe ler, ela vai ler hospital e é lógico que ela vai entrar ali, ela sabe que ali ela vai ser socorrida, que ela vai entrar. Já salvou uma vida. Ler não é decodificar. Ler é escrever de novo, é escrever junto com a sua cabeça. Ler é pensar, ler é ser gente. E o analfabeto também lê. Ele lê o mundo. Então eu não gosto de colocar a leitura no impresso, na tela só. A gente não aprende a ler a vida. A gente sabe ler a vida que está na telinha, no livro, no artigo científico, no exame de sangue. Mas o que se passa na nossa cabeça, no nosso coração, isso é leitura. E às vezes é difícil de pôr palavras e pôr no papel, porque é outro produto. Mas quando você lê um livro, um poema, uma notícia de jornal que seja, que te causa uma sensação boa, uma sensação de ódio, como notícia de jornal, isso aí tá te gerando vida. Por exemplo, a gente reclama muito da apatia política do nosso país, das pessoas do nosso país. Mas é porque elas não se sentem gente ao olhar as leituras, as notícias. Ninguém mais assiste nem telejornal, porque não é gente aquilo, não é gente que nem eles. Mas dançar funk na rua é ser gente que nem eles. Então por que a literatura é linda e o funk é feio? O funk é um tipo de arte. Eu não nego que isso daí é um tipo de poesia, que a pessoa usa o corpo, usa a sexualidade. E não vai combinar com leitura, Tolstói ou Capital. Então não combina. Mas é uma leitura de mundo que pode ir para o livro, pode ir para o filme. Ler salva vidas porque faz a pessoa pensar. Se você não pensa, você não está vivo. No processo de produção desse documentário, algumas respostas nos marcaram, por mais que difiram da narrativa antes imaginada por nós. Não poderíamos deixar essa resposta de fora. Eu concordo com essa frase e discordo dessa frase. É uma afirmativa. Ler pode salvar uma vida. E eu que questiono, ler pode salvar uma vida? Não. O que salva a vida são políticas públicas, sérias, com interesse no povo. Então, que salva uma vida, ou muitas vidas, milhões de vidas, é água potável, é segurança alimentar, esgoto, emprego no sentido de trabalho, cidadania. São alguns dos tópicos que salvam vidas. Por isso, ler não salva vidas. A experiência de produzir esse curta-metragem foi única. Foi complicado e trabalhoso, mas imensamente gratificante. Nós sabemos que a experiência de ser leitor é, no mínimo, um desafio que escolhemos enfrentar quase todos os dias, e que nos permite viajar sem sair do lugar, ou até mesmo chegar em lugares como esse, onde podemos dar voz para aqueles que têm a mesma paixão. A gente, como ser humano, a gente está sempre buscando palavras. A gente precisa de palavras para nomear as nossas experiências, os nossos sentimentos. A gente está sempre buscando palavras para aquilo que a gente sente, para o indizível. E eu sou muito apaixonada pela leitura, sobretudo a leitura literária, porque eu acho que os poetas, os autores, eles conseguem dar palavras para esse indizível. Eu acho que todas as pessoas que nesse momento assim se sentem angustiadas, que se sentem sozinhas, que buscam alguma coisa para amenizar a dor da existência, eu acho que elas devem buscar a leitura. Acho que a leitura ameniza a dor da existência, entre tantas outras funções. Eu acho que a coisa mais importante sobre a leitura, que precisa ser dita, é que ela precisa sair desse lugar de cult, esse lugar de só de gente burguesa ou só de gente intelectual. Leitura é fofoca, leitura é pra ser gostoso, leitura é pra ser interessante, é pra você falar com a sua mãe, é pra você chegar no crush. Leitura é vida e ela pode ser sobre tudo e pode ser pra todo mundo. Então, dá uma chance pra ela.
Muitas vezes a gente começa a ler um livro, não quer terminar de ler para não deixar na metade, não se identifica muito com o gênero. E saber o tipo de coisa que você quer ler é muito importante para que seja uma experiência de fato boa. Eu queria dizer para você não desistir de procurar o seu gênero e não ficar se sentindo pressionado a ler o que as outras pessoas consideram uma leitura viável. Você tem que ler o que você se sente bem, o que você sente prazer. Se você gosta de fantasia, ok. Se você gosta de romance, ok. Se você prefere ler livros de poesia, de poema, ok também. Não é só porque você vê o seu amiguinho lendo Machado de Assis, lendo Euclides da Cunha, lendo autores antigos que você é menos porque você gosta de Harry Potter. O importante é você estar lendo e adquirindo e absorvendo aquela história e levando para você algum tipo de conhecimento, porque conhecimento é sempre válido e conhecimento sempre vai te levar a algum lugar, não importa qual seja. Independente das dificuldades da leitura, tente adquirir hábitos, tente ver algo como algo prazeroso, porque faz muita diferença na vida. Um leitor aprende muito a todo momento. A leitura também é lazer, e o lazer é muito importante para o cérebro dar uma esparecida, porque com a vida adulta eu percebi que cada vez mais a vida é só trabalho, é só aquela rotina, e a leitura tem esse poder de deixar a gente relaxado, de ser um momento de novos ares, e, enfim, a leitura ajuda muito nisso. Leia. Leia um romance, leia um conto, leia uma bula de remédio. Leia um papel de bala. O importante é ler. A partir do momento que os homens derem valor para o conhecimento, para a leitura, aí sim o ser humano vai estar galgando um degrau na evolução. Nossa, adorei isso, porque realmente, hoje, nesses dias que a gente está vivendo, isso está mais do que provado. Pense, se expresse. E procure na internet mesmo informações, livros, vídeos, filmes de coisas que têm afinidade com o seu pensamento. Não adianta eu mandar você ler Camões ou Shakespeare se você gosta da Anitta e quer pôr silicone no bumbum. Então vá ler sobre isso. O que tem que te dar prazer, porque faz parte da sua vida. Não é um professor de literatura que vai fazer uma pessoa gostar de ler, jamais. Existem muitas coisas melhores do que a leitura, mas ler é bom pra caramba. Ler é algo que nos traz muito prazer. Eu leio, número 1, porque eu sinto prazer na leitura. Se eu não sentisse prazer na leitura, neca de pitibiriba. Leiam, porque ler é bom. O que nós precisamos é de pessoas que acreditam e sonham mais. Desafios vamos ter todos os dias da nossa vida. Problemas vão ser todos os dias da nossa vida. Só que se você tiver a educação, tudo na vida, cara, saúde, até as fake news que existem hoje, tudo vai ser resolvido através da educação. Tudo através de pessoas bem informadas e pessoas que saibam respeitar as diferenças. O que nós precisamos é trabalhar com diálogo. O sonho é fazer de Campo Grande uma cidade de leitores. E por que não? Fazer do Mato Grosso do Sul um estado de leitores. Independente de como você tenha descoberto esse documentário, de como você tenha descoberto isso aqui, esteja assistindo, leia mais, conheça novos leitores. É um jeito de te incentivar também. O Pastel Escritor tá aí para isso. As meninas me incentivaram bastante a querer ler mais, até a me envolver em uns projetos maiores, leituras coletivas. Existem muitos leitores no Brasil, até, por mais que a gente tenha preços às vezes inacessíveis no Brasil, a gente tem gente que tá querendo ler, então pegue livros emprestados, converse e movimente essa galera que tá fazendo booktubers, booktwitters, tudo mais, os booktubers daí. Incentiva essa galera também, porque são pessoas que estão produzindo conhecimento, fazendo resenhas, te incentivando a leitura, trazendo um conteúdo bacana, desde os maiores e mais conhecidos até os canais menores. Incentiva essa galera também, porque é legal. Não fique só no livro, veja as outras mídias, que acaba se tornando uma grande família, um grande grupo de amigos, né? O que há de comum entre todos os leitores? O que une alguém que lê em cada extremo do país e, por que não, do mundo? Talvez essa seja uma resposta difícil de dar, ou talvez essa seja a mais simples.
Mas eu sei que o que une leitores no Mato Grosso do Sul é o anseio por partilhar a fantástica experiência que é a leitura. Estamos imersos entre palavras, parágrafos e terra vermelha.